Nós estamos aí com a nossa segunda série de entrevistas, né? A gente pode chamar de um podcast do portal paracatu.com, e nós temos a honra hoje de receber o ilustre Florival, que estou descobrindo agora que é de Assis, né? Ferreira, porque eu só o conheço como Florival Ferreira, mas eu recebi aqui uma biografia extensa e eu não vou aqui me ater a ela, que vou preferir que ele fale sobre, mas é Florival de Assis Ferreira. Florival vem aos nossos estúdios aqui do Espaço Celebrar para poder comentar aqui com sua vasta experiência, um exímio comentador político, sobre todo o cenário político e, óbvio, também falar também da sua trajetória aí profissional, né, também como comentarista político em vários canais de comunicação. Boa tarde, Florival Ferreira, é uma honra, aliás, Florival de Assis Ferreira, é uma honra de receber o senhor aqui nos nossos estúdios, nesse humilde programa que nós estamos aí estreando, e o senhor é o segundo convidado. Boa tarde, eu fico satisfeito com o convite que você e sua equipe fizeram. Vou tentar corresponder àquilo que vocês esperavam. E só um adendo, esse Assis não é conhecido, mas me honra muito. Afinal de contas, São Francisco era de Assis. Eu esperava esse trocadilho porque a inteligência do senhor é incalculável, né? O Florival de Assis Ferreira é de onde? É paracatuense ou de onde? Qual que é a outra cidade? Paracatuense, de acordo com o dicionário, é relativo a Paracatu ou que mora em Paracatu, né? Nascido em Paracatu também. Então, paracatuense eu sou dentro desse contexto. Eu nasci no município de Vazelândia, num distrito chamado Bonança, e fiquei lá até os primeiros anos da minha infância. Depois não tinha, a escola lá era só até o terceiro ano primário. De lá eu saí, fui para Montes Claros para completar o curso primário, fiz o ginasial, fiz o segundo grau e depois ingressei por meio de vestibular na hoje Unimontes, né? E concluí o curso de Direito em 1978. Portanto, já estou velho de estrada. E nesse meio tempo também eu trabalhava na imprensa, trabalhava como repórter do Jornal de Montes Claros e fazia alguma participação em outros veículos de comunicação. Engraçado que em plena ditadura eu ajudava um colega, o saudoso Eduardo Lima, fazendo um programa que era sábado, que chamava Mesa de Boteco. Agora você imagina o que o programa apresentava. Era curioso, porque nesse tempo ainda havia a ditadura, e a ditadura era muito difícil. E nós fazíamos o programa tipo tirando sarro da ditadura, mas dentro de determinado limite, porque apesar da censura já estar quase acabando, havia muito entulho autoritário que só veio efetivamente a desaparecer do cenário jurídico e político do Brasil após a Constituição de 1988. Florival, já entrando um pouco nessa seara da comunicação, o senhor acha que naquele tempo, né, ditadura, né, mesa de boteco, vocês tinham que dar praticamente mensagens subliminares? O senhor acha que o jornalismo naquela época, não desmerecendo de hoje, porque tem vários profissionais, mas o senhor acha que talvez ele se sobressairia por causa do regime vivido em relação aos de hoje? Há uma evolução muito grande do jornalismo, né? Eu trabalhava num jornal com impressão a quente, com composição em linotipo e com as fotografias publicadas em clichês, aquele clichê de madeira, e ela era impressa numa placa, uma placa metálica. Hoje isso não se concebe mais. Então, cada época teve as suas particularidades. E aquela época foi uma época muito difícil em que essas particularidades apareceram e nós resistíamos à ditadura, apesar de tudo, e com a pólvora que tínhamos, que era pouca proporcionalmente a hoje. Nós estamos aí com uma evolução imensa, mas ainda assim resistíamos. Porque o senhor falando exatamente disso, o regime, né, da ditadura, a gente vê hoje comentários, embora hoje está muito em voga essa questão, né, volta ou não volta, né, mas enfim, nós rechaçamos todo esse contexto, mas eu acho que falar
né, do que vocês falavam naquela época, eu não sei qual que era a pauta de discussão, né, provavelmente era muito difícil, porque, segundo informações daquele tempo, você tinha até que encaminhar isso para ser visto, para depois ir para o ar, né? Então, por isso que a pergunta que eu fiz é essa, porque o jornalista, o apresentador, ele teria que se desdobrar ali para dar, né, como se fosse, por exemplo, a época da Bossa Nova, né, a gente vai falar de Milton Nascimento, que faz, no seu tempo também fazia muitas letras e muitas, algumas, não sei dele, objetivamente falando, ou de outros eram censurados porque tinha-se um entendimento de que era direcionado a uma crítica ao regime daquela época, né? Por isso que a pergunta que eu fiz é voltada para isso, porque eu acho que naquele tempo a censura talvez era mais atenuada do que... Não vou dizer que hoje temos censura, né? Embora se discutem que se vamos ter ou não, mas tem um limite, né, daquilo que eu acho que é necessário, porque senão a gente fere o outro, né, Florival? A censura naquela época era ferrenha. Para ter ideia, o Chico Buarque de Holanda, um gênio da MPB, ele se apresentava, ele produzia e assinava o seu trabalho como Julinho de Adelaide, porque se chegasse lá no censor, qualquer música, qualquer poema com a assinatura Chico Buarque de Holanda, o censor já via com má vontade e não deixava passar. Então, ele utilizava isso e várias letras deixaram de chegar ao grande público exatamente em razão dessa estupidez chamada censura, né? Isso é uma estupidez tremenda e há daqueles que ainda acham que precisa regulamentar alguma coisa ou outra, embora eu tenho também minhas ponderações. Florival, desde quando o senhor começou nessa área jornalística aí, né, cobrindo o repórter, cobriu já também a política daquele tempo? Se apaixonou já nos primeiros momentos como repórter ou isso foi se dando ao longo do tempo? Naquela época eu comecei, como todo repórter, começava naquela ocasião na área policial, cobria a parte policial. E acontece o seguinte, que meu chefe era meu colega de militância política estudantil universitária em Montes Claros, Reginaldo Silva, também saudoso. Ele cobria os assuntos políticos e eu acompanhava, apaixonado que era pela atividade jornalística, eu acompanhava. Até que o Reginaldo, um dia, sem mais nem menos, resolveu abandonar o emprego. Saiu assim, sem mais nem menos, né? Ele era um gênio, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci até hoje. E saiu, aí o jornal entregou aquela responsabilidade nas minhas mãos. E eu fui me virando e havendo um envolvimento cada vez maior na área política. Na área política que naquela época se pautava principalmente pela resistência à ditadura. Então, história o senhor tem. Chegou quando a Paracatu, Florival? Eu cheguei em novembro de 1979. Então, 1979. Um ano depois do meu nascimento, porque eu sou de 78. Pois é, olha lá para você ver, né? Eu vim aqui para cumprimentar você, bebê ainda. Exatamente, quase me batizou, né? O Florival, de lá para cá, então, foi inúmeras as eleições que o senhor acompanhou no cenário municipal. Então, quer dizer, de Diogão naquele tempo? Não? Sim, já, né? A primeira eleição municipal que eu cobri foi a de 1982. Em 1982, despontaram como candidatos foi Diogo e Eliseu Araújo pelo antigo, não, já era PMDB, não era o MDB antigo, não. Os dois disputaram e pelo PDS, que era o partido governista, disputou Emiliano Botelho, tendo como vice Alberto Rocha. O vice, uma particularidade da legislação eleitoral daquela época, o vice, tanto de Diogão 70, quanto de Eliseu Araújo, que saíam pelo PMDB, era o mesmo. Era Quintim Batista, que já tinha sido prefeito aqui de Paracatu. Ele disputou pelos dois e era vice-prefeito de dois candidatos distintos, embora pelo mesmo partido, um na legenda e outro na sublegenda. Uma curiosidade da legislação eleitoral da época. Curioso também porque naquela época um partido
começava a despontar em Paracatu era exatamente o PT. E o criador, a grande liderança do PT, que também teve uma liderança muito grande no princípio da luta pela reforma agrária, foi o Manuel Monteiro dos Santos, que tinha o apelido de Mané Galinha. Mas o PT nunca admitiu, pelo menos até alguns anos depois, que o seu fundador foi Manuel Monteiro dos Santos, o Mané Galinha. Dizia para todo mundo que achava chique que o seu fundador foi Joely Cardoso, que era engenheiro e participou da fundação do PT, porém, no Distrito Federal. Aqui em Paracatu, não. Aqui, a liderança principal do PT, que começou os primeiros passos do partido aqui, foi, de fato, o Manuel Galinha, que morreu abandonado. Daqui ele foi embora para Vazante, de Vazante ele morreu e foi enterrado em Paracatu, com o corpo sendo conduzido a Paracatu graças à área social da prefeitura de Vazante. E no seu enterro não apareceram as pessoas que, de certa forma, são herdeiras da luta que ele começou. Olha só em que história, hein, gente? É de fato você fazer uma viagem no tempo, né? Primeiro, parabenizar pela grande memória que o senhor tem, né? E dizer o seguinte, que é realmente uma honra para o Portal Paracatu poder conhecer assim, o cerne da política, né? Então aqui são dois destaques. O PMDB, né? Que querendo ou não já nasce e assume ali, né? Dentro do Paracatu. E conhecemos agora, porque eu com certeza também não sabia, embora nasci em 78, mas muito jovem, eu vou lembrar exatamente do nome Joely Cardoso, né? Irmão de Almir Paraca. Né? Então eu vou lembrar exatamente dessas figuras que trazem nessa sigla do PT da época. Mas agora nós estamos conhecendo o verdadeiro fundador do PT, o finado e saudoso, por que não dizer isso, Mané Galinha. Embora o Joely seja uma liderança incontestável do PT e depois disso conduziu o partido muito bem. O Joely é tão forte, é uma liderança tão forte no PT, que nas hostes petistas ele é chamado até hoje de capitão. Ele é capitão. Agora, ele paga um preço por isso. Um presidente da República perdoa a má palavra, Jair Bolsonaro, por falar isso aqui, só pode ser uma má palavra, o presidente também era capitão. Então, no mínimo, eles eram colegas. É um comparativo aí, né, bem distintos, né? São dois capitães de mares diferentes, de navios diferentes, um bem distante. Florival, se tratando aí da sigla PMDB, que governou o Paracatu através, então, do Diogão, nós tivemos também, se eu me falha a memória, tivemos o vereador, o ex-prefeito Vasquinho, né? O PMDB daquele tempo criou-se uma notoriedade, mas depois parece que houve um esfriamento. Como é que o senhor enxerga a sigla no tempo atual, né, nos dias atuais? O PMDB, o que aconteceu foi o seguinte, na época da ditadura, foram instituídos dois partidos apenas, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e o partido Arena, Aliança Renovadora Nacional. O PMDB foi o partido da resistência democrática, mas acontece devido ao fato de existirem apenas dois partidos, todas aquelas tendências da esquerda se juntaram debaixo das asas do MDB e as outras, inclusive quem queria tirar vantagem por estar estando perto do governo, foram para a Arena. A Arena foi, durante anos, mandou no país, era numa ditadura também, não era difícil mandar no país, mandou no país até que os ventos democráticos foram surgindo, primeiramente frágeis, uma leve brisa, e posteriormente um vendaval maior, até que nós chegamos às eleições de 1982, em que houve aquela vitória bombástica e retumbante do já PMDB, que tinha sido o MDB. Uma curiosidade, na época, é que o
PMDB quis sair com o nome de MDB, que já era um partido consolidado e estava no agrado popular. Aí, o que aconteceu? O general Golbery Couto Silva, que era o bruxo da ditadura e o articulador da ditadura, fez com que fosse inserida na legislação eleitoral a palavra partido. Tinha que haver partido. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, usou de um artifício e passou a chamar Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Foi esse o motivo. E a Arena virou, veio experimentando mudanças também. Já foi PDS, Partido Democrático Social, depois PFL, depois sempre mudando, mas sempre com as mesmas características ideológicas que marcaram o partido na época da ditadura. Lourival, o senhor que conheceu vários prefeitos, talvez o mais marcante, ainda nós não podemos negar, seja aí o prefeito das Pontes, o prefeito Diogão, o Diogão 70, né? Marca uma história, né? Um legado, e lembrado e, de fato, tem que ser até imitado, porque, de fato, faz um progresso em Paracatu. Ao longo disso, nós tivemos vários outros, né? Destacamos aqui, dentro da minha memória, o próprio Vasco, Almir Paraca, Manuel Borges, né? Enfim. E depois, já quase recentemente, vamos falar de Olavo Condé, e aí a surpresa da vez, o prefeito eleito e aí presente, Igor Santos, né? Dentro desses contextos, o senhor pode aí fazer um pequeno comparativo entre esse seleto rol de atuais, ou melhor dizendo, de contemporâneos prefeitos para o atual agora. O senhor consegue fazer ali como é que fala, uma distinção, por exemplo, esse é daquele, esse é das praças, esse é das pontes, consegue sintetizar isso? Bom, esse é das praças, está atualíssimo, hein? Tá atualíssimo, mas o Diogo também foi muito importante para as praças. Ele remodelou as praças, inclusive aquele holofote que fica lançando luzes sobre as palmeiras lá da Praça da Matriz, foi o Diogo que fez. Quando não tinha nada, tinha pouca coisa nesse setor, foi um destaque. E foi muito bonito, e ele cuidou, zelou bem das praças, embora Paracatu não tivesse a arrecadação que tem hoje. Porque antes dele ainda não tinha, mas começou a produção de ouro da RPM, que hoje é aqui em Roça, e que hoje, segundo os cálculos, contribui com 30% do VAF, o valor adicionado fiscal de Paracatu. Então, cada um teve. Mas do Diogo, importantíssimo também, foi que ele estava construindo essas pontes que você citou. Muita gente falou, houve na eleição posterior ao mandato dele, muita gente criticando, falando que Diogo estava construindo praça que ligava nada a coisa alguma. Pois as praças que Diogo as pontes que Diogo construiu e inaugurou, elas hoje foram os canais que levaram ao crescimento da cidade. Expandiu, né? Expandiu, a cidade cresceu. Hoje Paracatu era aquela. Quando eu cheguei em Paracatu, de acordo com dados do censo, Paracatu tinha 29 mil habitantes. 29 mil habitantes. 1978, 79, 1979, né? Por aí. Porque o censo foi em 80, né? Uhum. O censo foi em 1980. Então, Paracatu era pequena, cresceu com isso e também com ela. É uma cidade privilegiada porque ela contou, primeiro, com a mineração, que é discutível em termos ambientais, mas também proporciona arrecadação, e uma arrecadação significativa no contexto socioeconômico de Paracatu, pela geração de empregos e renda, e tem o caso da Morro Agudo, que foi muito importante, e tem o caso outras
explorações minerais aí, como por exemplo o calcário. Então elas foram importantes. Aí melhorou a renda e cada um pôde fazer o que os seus antecessores não puderam. Mas, já que você pediu traçar um comparativo, ainda que en passant, doutor Alaor sofreu dificuldades, mas por meio da sua esposa, dona Marta Brochada de Juto, Paracatu herdou a APAE, que hoje é importantíssimo. Ela foi criada como a APARE, Associação de Amparo e Recuperação Habitacional. Minha irmã foi membro da APARE, isso mesmo. Era a APARE o começo, e dona Marta que lutou por aquilo e até conseguiu aquela sede lá, que aquilo lá era terreno federal. Fez um contrato de comodato para que lá pudesse funcionar a APARE antiga, que é a APAE de hoje, e lá está até hoje. E hoje está virando centro, né? Porque já tem uma cidade lá ao lado que está prestes a ser inaugurada. Exato. Então, houve isso. Na sequência veio Diogão. Diogo, que no seu segundo mandato, ele tinha sido prefeito anteriormente, quando ele levou o nome que grudou nele, feito mancha de caju em camisa branca, que é Diogão 70, né? Diogo foi um bom prefeito. E olha que não tinha tamanha arrecadação. Mas há uma cena que ficou seríssima e gravada, que na transferência dele do governo para o seu sucessor, ele colocou todas as máquinas e caminhões em frente à prefeitura, todos em completa condição de uso e abastecidos. E falou, está aí prontinho para trabalhar. Coisa que, quando ele recebeu, ele levou algum tempo para fazer. Foi um bom prefeito e, mais ainda, ele trabalhou pela cultura. Diogo tinha a fama de ser meio centralizador, ou excessivamente centralizador, o que ele não deixava de ser em algumas áreas, mas ele deu um apoio. Foi na gestão dele que foram reformadas as igrejas, embora fosse verba federal, mas houve articulação. Na gestão dele foi a Casa de Cultura, que estava caindo, um patrimônio fantástico daquele estava caindo. Foi Diogo que teve sensibilidade para fazer aquilo. A parte de educação dele foi muito boa, embora muita gente criticasse, porque a pessoa responsável pela condução da educação na rede municipal era a sua esposa. Era a sua esposa na época, né? A saudosa Elza. Mas trabalhou bem e fazia aquilo. E ele fez o que pôde. Agora, a grande crítica que se fazia a Diogo na época é pelo calçamento da cidade. O pessoal queria asfalto e ele botou aquele calçamento de pé de moleque, que eram pedrinhas. Aquilo... Que ainda tem acho que tem no Beco do Ranulfo, é essa ou não? Beco do Ranulfo, também, tá. Não, mas não é essas pedrinhas mais parecidas com o não é paralelepípedo, essas pedrinhas maiores. Tá até acho que quase igual essa que está hoje no Largo do Rosário, então ela já é mais... Não, era pedrinha feia mesmo, não tinha beleza nenhuma, não tinha estética Hoje não tem nenhum lugar não. mais que tem ela, né? Provavelmente. Então, passaram camadas de asfalto por cima, né? Mas ele não teve como passar camada de asfalto. Agora, um detalhe, que eu falo, um registro para a história, já que nós estamos começando no seu veículo, falando disso, quando Diogo foi eleito, aconteceu algo que ainda fica a dúvida até hoje. A ditadura vivia os seus últimos estertores. E ninguém queria votar no partido da ditadura, que era o PDS. O que veio a ser depois, que tinha sido antes a Arena. Tinha sido antes a antiga Arena. Queria votar contra, e para votar contra tinha que ser no MDB, que tinha sido que passou a ser PMDB. E
um dos grandes líderes da resistência democrática era Tancredo Neves, que se candidatou a governador de Minas Gerais. Para votar num candidato de determinado partido, você tinha que votar em todos do mesmo partido. Era chamado voto vinculado. Então, para votar contra a ditadura e votar em Tancredo, que já era uma sumidade nacional, você teria que votar em todos do partido dele. Então você teria que votar no senador. Que é o que se faz hoje, normal, né? Você pode escolher. No senador, no caso de Minas Gerais, no governador de Minas Gerais, no deputado federal de Minas Gerais, no deputado estadual de Minas Gerais, no prefeito, do prefeito e no vereador, todos do mesmo partido. A dúvida que eu digo política é o seguinte: Diogo teria tido uma vitória tão retumbante sobre Emiliano Botelho, que era do PDS, se o voto não fosse vinculado? Provavelmente sim, mas possivelmente também não. Então, sempre essa dúvida que é impossível esclarecer, porque ela ficou na poeira do tempo. Pelo que o senhor falou, são inúmeras as obras que o Diogão acaba fazendo, né? Então o senhor elenca aqui Casa de Cultura, né? A questão da educação também, querendo ou não, também ele deve dar uma vida para a Pare, embora veio de outro governo, com praticamente um recurso baixíssimo. Né? Os recursos eram pequenos. E aí nós estamos falando depois de um pós-jogo, já com a antiga RPM, né? Depois transformou-se na Kinross, né? Pelo grupo canadense. E a sua arrecadação, ela querendo ou não, ela deve ter sido no mínimo duplicada, triplicada, né? Além de, obviamente, arrecadação normal, a cidade se expande, o IPTU cresce, né? Então, Paracatutense, né? Parece que o superávit desse ano, para o próximo ano é de 700 milhões, se eu não estiver enganado, que vai ser com a Vera. Enfim, o senhor acha que pessoas como o Diogo, naquele tempo, se pudesse ter algo parecido, faria muito mais do que os governantes de hoje? Olha, é difícil saber, é impossível saber. O que se fala, essa dúvida se aplica ao futebol. O pessoal fala, com o futebol moderno hoje, Pelé, Rivelino, esses não seriam tão geniais quanto foram. Ao mesmo tempo, é de se perguntar, esses que hoje são tidos como os gênios do futebol, seriam tão bons se fosse naquela época? É difícil você responder, você pode supor, mas afirmar com certeza se uma coisa seria melhor do que outra, considerado o contexto de cada época, é impossível. Imaginei a resposta. Mas aí, Florival, eu quero agora chegar para os tempos atuais, né? Nós estamos aí à beira de uma batalha municipal, embora, no meu ver, ela já começou, né? Com mais precisamente, talvez no meio do ano para cá, né? Já estamos no final de 2023, se avizinha-se o ano eleitoral. Né? Até o momento, né? A gente tem que ser muito claro e justo, nós só temos um pré-candidato, que é o atual prefeito, né? Se especulam diversos nomes e nós vamos falar sobre esses nomes. Talvez tenha nomes aqui ou fotos que eu nunca vi, né? Mas a gente está aqui nos bastidores e chega sempre um ou outro com essas ideias. O senhor hoje, antes da gente analisar cada perfil, qual que é o perfil, como é que o senhor encara, como é que o senhor vê politicamente o prefeito atual, jovem, eu também preciso dizer arrojado, corajoso, porque de certa forma ele sai do nada, né? Enfim, quando eu digo do nada é porque ele não disputou nenhuma cadeira legislativa, ele não disputou nenhum grêmio em Paracatu, por exemplo, de escola, nenhum, né, como diz, líder de bairro. Ele vem, chega e de repente se acende ao poder. Hoje está aí, seja críticas ou elogios de sua parte, mas o fato é, o senhor com um olhar que passou com tantos administradores em Paracatu, com tantos políticos em Paracatu, porque eu acho que tem uma diferença entre o administrador e o político, né? Então o senhor passou por tantas essas fases, como é que o senhor avalia hoje Igor Santos? Não o governo dele, mas o Igor Santos. Bem, primeiro vamos analisar o contexto em que ele foi eleito. Há uma particularidade que pesa muito para o eleitorado de Paracatu, que é o aspecto novo.
quem veste o discurso, quem usa o novo, sempre tem uma chance em Paracatu. Se não, vejamos, nas eleições, começamos com a eleição de Diogão 70, mas a de 1982. Ele falou condenando os velhos conchavos políticos aí. Ele falava, ganhou. Depois, na sequência dele, apareceu Arquimedes Borges. Arquimedes Borges tinha sido um competente administrador da cooperativa. Esqueci de falar Arquimedes, gente, me desculpa. E Arquimedes Borges falou o seguinte, condenou os velhos revanchismos, literalmente, os velhos revanchismos políticos. Ganhou. Depois dele, ele foi um prefeito tão bom para a época, e aí eu volto naquele caso, naquela hipótese que você citou, se alguém do passado seria tão bom hoje, ou se alguém hoje seria tão bom no passado. Arquimedes Borges foi tão extraordinariamente bem que ele elegeu o tio dele, Manuel Borges. Manuel Borges fez um governo muito voltado para o lado humano. E há quem não goste, e há quem prefira obras, mas o Arquimedes, o Manuel Borges, por exemplo, lançou aquele programa interessantíssimo que foi o Educar Plantando. Eu ia falar sobre isso. O Educar Plantando, na parte rural, ele criava uma estrutura de adquirir os produtos que o pai de família da roça produzia para que ele continuasse na roça e botava a educação acessível à criança da roça para que ele pudesse acompanhar os pais. Então foi um projeto tão extraordinário, que mereceu haver uma discussão em cadeia nacional sobre educação entre o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e Manuel Borges. Os dois com o Manuel contando a experiência educacional de Paracatu. Então, foi importante, importantíssimo. Teve essa importância. Agora, muita gente não gostou. Depois vieram outros candidatos. Veio o Arquimedes Borges, ele voltou, mas já não voltou tão bem quanto na primeira vez. Na primeira vez, quando ele saiu da prefeitura, a avaliação de desempenho dos bons prefeitos era, pelo menos foi o que foi dito, divulgado. O que foi dito e foi ventilado, que eram Jaime Lerner, prefeito de Curitiba, que remodelou Curitiba inteiro, e Arquimedes Borges de Paracatu. Então, se existisse reeleição naquela época, seguramente ele teria sido reeleito. Mas não existia, ele não foi. Na sequência veio Almir Paraca, falando do quê? Condenando aquele esquema de família, porque eram os Borges, né? Os Borges, né? Era exatamente. O prefeito e o titio, não sei o quê, essa pregação toda, né? E Almir ganhou. Passado esse período, Almir voltou, Arquimedes tentou de novo, por último nós vimos Vasco, Praça Filho, o Vasquinho, exatamente. Chegou e era o novo, Vasquinho era o novo, era a novidade do momento, ganhou. Nós chegamos, por fim nós chegamos a Igor Santos, era novidade, era um garoto. O Olavo também, ele chega um pouco nesse bojo, né? O Olavo Condé, o que aconteceu foi o seguinte, muita gente já falava naquela época, Paracatu só vai para frente o dia que tiver um prefeito de fora. Né? Só vai para frente o dia que tiver um prefeito de fora desses conchavos que existem aqui e de família que só faz atrasar a cidade, emperrar. Existia essa mentalidade, porque se você olhar a história, Uberlândia, Patos de Minas,
que são grandes cidades e progressistas cidades, pertenceram a Paracatu no passado. Então, muita gente debitava a essa anomalia política o atraso até então de Paracatu. Então, a novidade, portanto, no momento, era de um empresário que chegou aqui pobre e ficou rico, trabalhando, e que se misturava com os peões das suas fazendas, almoçava com eles, falava, esse é o cara. Era a novidade do momento. E aí ele ganhou. Além, é claro, de o que foi dito é que havia um fermento muito grande para fazer com que crescesse a sua candidatura, que é um fermento chamado grana, bufunfa. Esse fermento aí não pode faltar nas campanhas, né? E dá certo. E dá certo, pior que dá certo. E aí chega o novo do Igor Santos. Quando o Igor chegou, era novidade de novo. Primeiro, ele era novo, um rapaz novo, inteligente, culto. Não tinha tanta chance, mas era novidade. A novidade, nós de comunicação sabemos aquilo que McLuhan já disse, né? É o novo, temos que apresentar o novo. Temos que apresentar, falar o que o povo quer. Se você sabe muito bem como comunicador que você tem que falar o que o povo quer. Na comunicação moderna, o que se diz é que o leitor não lê o jornal é que lê o leitor. O rádio, o ouvinte não ouve o rádio é que ouve o ouvinte. E a televisão, e por extensão, os modernos canais. A moda por si internet, só não se fala, não se veste, a moda que se veste hoje. Sim, então o que aconteceu? Ele chegou com pronto para o que o paracatuense queria e ganhou. Agora a grande incógnita você tocou no assunto e já antecipando que eu sei que você vai fazer isso, o que acontecerá na eleição de 2024, em que ele não é mais a novidade. Não, a meu ver, não está aparecendo a novidade ainda no horizonte político de Paracatu, mas política é aquela velha história manjadíssima de Magalhães Pinto. É como uma nuvem. Você olha, está de um jeito, olha daí, minuto já está totalmente diferente. Vou ver do senhor, você acha que o novo desse tempo deu certo até o momento ou não? Olha, para alguns deu, para outros não. Política, não há unanimidade, mesmo porque Nelson Rodrigues já falava que a unanimidade é burra. Né? A unanimidade é burra. Ele, dentro da minha concepção, que não significa necessariamente que é a concepção do eleitor, até agora ele vai bem. Agora, existem algumas pedras no meio do caminho. Primeiro, a Câmara Municipal está concluindo uma CPI, que é a CPI dos transportes. O aumento dos transportes de 8 milhões, salvo melhor juízo, 8 milhões e pouco, 42. Para 42 milhões. É algo que... É um salto. É um salto. Que merece mesmo investigação. E salto com vara ainda, né? Porque é muito grande. Agora, se descobrir alguma coisa errada aí, isso não arranha, mas golpeia a imagem dele. E vamos ver como é que o eleitor vai reagir a isso. Então, ele teve os pontos. Ele reformar essa praça. Praças são locais muito bonitos, significa um respeito à vida, às populações, não só dos arredores, mas também das pessoas que precisam, em especial os idosos, que são pessoas que ficam conversando na praça, aquilo tudo tem um condimento humano muito grande. Agora, no meu ponto de vista, houve um problema que acaba tirando um pouco do brilho disso aí, que foi ele tomar dinheiro emprestado. Quando ele lançou esse programa dele, ele
convocou a imprensa, convocou a sociedade numa reunião da prefeitura e disse que dinheiro em Paracatu não era problema. Ora, se o dinheiro não era problema, por que tomar 74 milhões a juros na Caixa? Por que tomar dinheiro? E quando começar a pagar esse dinheiro, será se não vai faltar no orçamento público futuro? Se acontecer o que vai acontecer, é sério, não é profecia nem chute, mas o fenômeno da exaustão mineral é certíssimo. Vai acontecer a exaustão mineral em que o ouro vai acabar, o de Paracatu, e aí se cair aquele percentual que eu falei do VAF de Paracatu de 30%, você tem uma despesa para pagar, paralelamente a uma redução das receitas públicas. Então é algo discutível. Agora, no mais, ele vai bem. Ele só precisa, do ponto de vista político, articular melhor com a sociedade. Tem uma garotada lá que até se esforça, mas ainda não conseguiu uma sintonia perfeita com a sociedade de Paracatu. E isso já acontece algo que é um perigo e que Igor tem que prestar atenção a isso. Já começa a haver aqui e ali, começa a haver conversa de que ele não se elege. Não por pessoas especializadas ou conhecedoras em profundidade do dinamismo político, mas no meio da sociedade. Se isso cresce, é algo irreversível. Perigoso, pelo menos perigoso. O senhor fala das praças, e eu também faço aqui destaques, é óbvio. Agora, há uma grande reclamação de parte da sociedade, não todos, óbvio, mas uma parte considerável, é que as praças também elas precisariam ser recheadas de sua arborização. Né? Algumas, por exemplo, elas não consistem em arborização. É óbvio que nós podemos pensar no plantio de agora, e eu não tenho detectado isso, né? Porque também é o que marca, igual o senhor disse, o idoso, que ele vai sentar à beira de uma praça, ele também quer exatamente aquela grande imagem que a gente vê, talvez nas telas de cinema, né? O idoso senta na praça, me dá os pombos, né? Tem até uma letra de uma canção que fala isso, né? Ele alimenta os pombos e lê seu jornal. Talvez algumas praças de Paracatu não tenha. Recentemente agora eles inauguraram uma da Praça Militar, muito bonita por ocasião, embora teve algumas reclamações logo de pronto, com alguns desfechos, o prefeito acabou gravando um vídeo, enfim. Elas não são arborizadas, elas estão à luz do sol. Alguns outros têm um pergolato que está ali, né, muito bonito, porque esteticamente as praças são muito bonitas, mas eu acho que falta isso. Nós não podemos falar do Santana, porque a Praça Santana praticamente é bem pronta. Ela já nasce pronta, né? A outra também próximo do cemitério também, ela é meio que já pronta, você só faz adequações, mas há algumas outras, por exemplo, essa agora do Jockey, né, que talvez foi a polêmica do momento, na praça com o nome, que eu entendo que é a Praça Renato Lopes, né, do projeto de lei feito pela hoje deputada, está lá, mas batizada com outro nome, né, enfim, ela não tem, por exemplo, eu não vi ali uma arborização, né, tem um trechinho ali, um pedacinho que tem um pergolato, parece que algumas coisas, enfim, poderia talvez pensar em algumas estratégias de plantio para que dê sombra, né? Porque essa aqui é a reclamação do pessoal. Pois é, há isso, e também há um detalhe aí que você não está levando em consideração. As árvores, se forem plantadas agora e esperar crescer, aí já terão passado as eleições. É mesmo. E aí, entre o crescimento de uma árvore e o agora, tem uma eleição aí que é o que o pessoal mais se preocupa e mais se importa com ela. Né? É verdade. E aí também tem um contexto que o senhor disse exatamente do empréstimo. E aí, quando o senhor falava sobre exatamente esse déficit futuro, né, e eu acho que ele começa a pagar, se der certo para ele, no segundo ano do mandato dele, é que ele, né, se é que ele também vai continuar os quatro. Porque há boatos que a estratégia do prefeito é se eleger para surfar numa onda federal e se tornar um deputado, e aí o seu vice, por isso que parece que há tanto vice, né,
no pé do prefeito, ou há tanta promessa dele para tanto vice, aí não sabemos, né? Correndo o risco de ficar uma eleição viciada. Viciada, entre aspas. Exatamente, correndo risco. E aí, né, dentro de todo esse contexto, nós precisamos entender o seguinte, que se de fato o prefeito preocupasse com uma casa que é dele e que ele veio tanto para zelar, ele teria que deixar realmente as contas também equilibradas. Vamos lembrar então de Diogão agora, que o senhor acaba de falar, que foi lá, aparelhou as máquinas, com todos cheios de gasolina, falou, agora vamos trabalhar. Ele não vai deixar assim, seja ele ganhando ou ele perdendo, porque o empréstimo já foi contraído. Né? Segundo as contas do vereador Denis brasileiro, parece que chega na casa de 50 milhões os juros, né? Eu acho que é isso, 50 milhões, se eu não estiver enganado, os juros desses 74 que foi tomado, né, de empréstimo aí. Então, ele, de certa forma, impõe um sacrifício ao futuro, os futuros prefeitos, né? Uma vez que também ele só pode eleger mais uma vez. Não é mais 4 vezes, ele não vai continuar pagando. Então, não é uma responsabilidade, e tudo isso será que não apaga essa avaliação talvez boa do mandato dele? É algo discutível. Primeiro passou pela Câmara. A nossa Câmara, que pelo menos em tese representa a nossa sociedade, disse sim. Disse sim a ele, como disse sim a diversas outras coisas. E aconteceu que ele acabou tomando esse empréstimo. Você toma um empréstimo comprometendo receitas futuras. No passado existiram as chamadas ARO, antecipação das receitas orçamentárias. Você está antecipando uma receita ou está fazendo um compromisso para outro pagar. Não deixa de ser algo que pode ser perigoso. E se as receitas caírem? Como é que você faz um compromisso sem saber se você vai ter receita para cobrir? Ele disse, dentro daquela conversa, que não, dinheiro em Paracatu não é problema. Não é hoje, mas deixará de ser amanhã, quando, por exemplo, houver o fenômeno da exaustão mineral e o ouro desaparecer, e junto com ele 30% da receita orçamentária de Paracatu. A receita orçamentária de Paracatu, que está na Câmara para aprovação para o ano que vem, é 740 milhões de reais. Ou seja, Paracatu, a receita já passou vai passar em 2024, de 2 milhões dia. Mas se houver 30% de queda, 30% de queda da arrecadação, vai ser 200 e tantos milhões a menos da renda de Paracatu. Teremos dinheiro para isso, suportar essa queda, junto com ela o aumento da despesa, porque estaremos pagando a conta de agora? É uma discussão que tem que ser feita e não foi com a profundidade que deveria. Porque governo novo, com maioria massacrante na Câmara Municipal, então o negócio é fazer. Deixa o menino fazer, E agora a conta pode ficar muito alta. Pode ficar, como pode não ficar. Né? É imprevisível isso, porque pode ser que Paracatu tenha isso, pode ser que apareça outra reserva aurífera, e além das outras aí, então pode acontecer e pode não acontecer. O correto mesmo é você trabalhar gastando de acordo com a sua receita, porque aí haveria um equilíbrio do Estado sem esses problemas que o Brasil enfrenta, que é gastar mais do que arrecada. A responsabilidade, né? Isso que eu acho que não só fiscal... E tomara que a CPI não indique isso, que gastar mais e gastar com o que não deve. Dorival, e aí nós, dentro desse contexto, nós vamos agora analisar, embora o nosso tempo está se exaurindo aqui, mas existem nomes no cenário, embora nós não temos nomes assim, como se diz, postados, mas se vê burburinhos. Você vê movimentos já na internet, com alguns aqui, outros acolá, né? E eu achei melhor trazer para o senhor conhecer. Se não conhecer, mas pelo menos ver, né? Se conhecer, tecer os comentários, né?
O primeiro é esse senhor aqui. O nome dele é Gleiton de Jesus, professor, né, na Faculdade Finon, paracatuense, mas parece que foi embora de Paracatu bem cedo e retorna a Paracatu. É um amigo pessoal do vereador Alex, professor Alex e vereador, né? E nós precisamos entender como é que vai fechar essa conta, né? Porque o professor Alex é da base do governo, mas é amigo pessoal, e ele já está se postando como pré-candidato. Conhece? Conheço, não em profundidade, mas conheço. Ele pode encarnar o novo. Olha, e o espírito do novo. Se ele encarnar, então, se ele vestir o discurso, vestir o uniforme do novo, pode ser que dê certo. Nada desabou, né? Nada é impossível. Na eleição, é como dizer, também se dizia em Minas Gerais pelos grandes raposos que eleição e mineração só depois da apuração. Em segundo lugar, eu elenquei aqui essa pessoa, hoje presidente da casa. Na minha opinião, ela se torna notória porque assim que ela assume a Câmara, ela desaparelha. Respeito demais o antigo presidente, o vereador Manuel Alves, mas ficou muito claro que foram 2 anos de aparelhamento junto ao governo. Mas aí ela chega, né, com o seu jeito de mulher, como se diz, colocando ordem de fato na casa, né, separando, olha, aqui lá é executivo, nós é legislativo, e assim atende, e parece que atende alguns pedidos que o Ministério Público deixou para ela, que ficaram até meio engavetados da legislatura passada, né, dos últimos 2 anos, enfim. E é um nome muito falado, né, no cenário político, embora se fala muito como a vice de luxo, né, ou a melhor vice que Paracatu poderia ter. Mas por que não também uma pré-candidata a prefeita, mulher, negra, quilombola, de uma competência tremenda, e hoje dirige aí o segundo maior poder aí de Paracatu. O que é que o senhor vê? Olha, é um bom nome também. Acontece que a presidente da Câmara, ela conseguiu a proeza de ser a primeira mulher negra a presidir a Câmara de Paracatu e fazer uma mesa completamente feminina. Lembremos dessas particularidades. O eleitorado de Paracatu é majoritariamente feminino. Lembremos de outra particularidade. Ela é negra e Paracatu, em razão do seu passado escravo, que os escravos foram transportados para Paracatu para trabalhar na mineração, tem um contingente populacional imenso. Caso esse contingente feminino e o contingente negro de Paracatu resolva votar nos iguais, aí o que aconteceu? Pode dar samba, pode dar perfeitamente, pode dar samba sim. O outro nome, que é o outro comentado, é o Dr. Fagner, médico. Ele também mora no Paracatuzinho, assim como a vereadora Claudirene Rodrigues, embora hoje ele parece que tem seus negócios no Pará, mas está aí na Paracatu, trabalhando o seu nome, se postulando aí a um pré-candidato a prefeito, embora concorre a uma licitação, ganha essa licitação, agora na área do transporte, e começou a prestar os serviços, mas enfim, está aí, não sei como é que essa conta também vai fechar, né, porque uma vez que ele preste a conta, ele presta serviço para o município, e se o prefeito sabe que ele pode ser o possível adversário, talvez o comportamento vai ser diferente, né? O senhor conhece, já ouviu falar? Conheço. É um bom nome também, preparado. Vem da atividade empresarial, conforme você bem disse, é um rapaz inteligente, é novo, olha de novo o figurino do novo aparecendo aí. E sempre pode trazer alguma coisa de novo para nós. Traz experiência empresarial, é inteligente, veio da escola pública, que é muito importante, e pode sim fazer furor. Basta haver, agora, saído todos,
vai haver uma pulverização de votos que beneficia o prefeito atual. E agora nós vamos falar de quem já esteve, né? O senhor acha, na sua visão, teria chance para disputar hoje? Dentro desse contexto também, se aparecem tantos jovens e tantos, assim, havendo essa pulverização de votos, ele, que foi um prefeito que foi muito bom em algumas áreas, não em todas, mas foi muito bom, tem chance. Além de ter ser, como, falando uma coisa aqui para todo mundo entender, ser montado no cobre, ele pode. O interessante, Warley, é que eu tive a informação, a informação persegue o repórter, né? Exato. Eu tive a informação de que o prefeito Igor passou várias horas conversando com o Condé para poder puxar o apoio dele para o prefeito. E o Condé não fechou a porta, mas também não escancarou, né? Não escancarou. E no final da reunião, que o Igor quis fazer uma fotografia ao lado de Condé, e que o Condé, como diz vocês aqui em Paracatu... Opa! Sartou fora. Aí ele não aceitou. E dias depois, houve essa ruptura em que o PSDB saiu da base saiu da base. Já se fala nele nos bastidores da política, no retorno e numa dobradinha do Condé com a presidente da Câmara, né? A Claudirene Rodrigues, a presidente da Câmara. Havendo isso, há uma surpresa. Não é uma surpresa a vice e um teste de quem já tem a experiência na cela, levando na garupa uma novidade. Então, é possível sim. Por isso, a eleição está, nesse momento, ela está um tanto quanto nebulosa, mas são nomes que aparecem que vão pulverizar o eleitorado. Ele tem os seus votos, Igor também tem os seus votos, só que ele não é tanta novidade quanto o Igor ainda é. E lembrando que ele ganha as eleições com mais votos que Igor, né? É um fato. Ganhou mais então, do que talvez Igor. O capital político, talvez, dele teve seja... 14 mil e poucos votos, Isso. Não chegou a 15, né? Isso. Ele já teve 21, 24, se eu não me engano. Exatamente, né? Isso. E esse, alguém tem saudade? Você acha que seria um nome? Olha, eu não acredito que o Vasquinho venha. Hoje aliado do governo, de primeira hora. Hoje aliado do governo. Eu conversei com o Vasquinho durante um evento público que houve em Paracatu. Falei, Vasquinho, e como é que está isso? Como é que é? O que você está vendo? Como é que você avalia o momento político, o encaminhamento das eleições de 2024? Ele falou assim, eu acho que eu vou ser candidato, eu quero ser candidato. Mas não é a primeira vez que ele fala isso e que no frigir dos ovos acaba não sendo. Ele está muito bem como presidente lá em Patos de Minas, da cooperativa lá, como é que é o nome? SEMIL. SEMIL, que é uma grande cooperativa e tem um potencial muito grande. Porém, o vice dos sonhos deles é o Pedro de Juto, que também é de Emiliano Botelho, que são duas forças políticas grandes. Então, Vasquinho foi um prefeito muito bom, diferentemente de outros, ele foi bom no primeiro e no segundo mandato, e seria um teste se ele viesse para cá, depois de ter saído de Paracatu tanto tempo, conseguir manter o eleitorado e a força política dele. Agora, como eu disse, ele fala que pretende lançar sua candidatura a prefeito de Paracatu em 2024. Mas, na política, conforme eu já disse em diversas oportunidades, você, para descobrir as reais intenções do político,
tem que estar atento ao que ele diz e também ao que ele não diz. O Vasquinho pode ser que ele esteja falando, eu vou ser candidato, para quando alguém vem pedir apoio dele, ele fala, não posso apoiar porque eu vou ser candidato. Ele pode estar, como disse aí, pulando fora. Blefando, né? Com certeza. E tem aí o último que eu digo assim, disputar as últimas eleições, perdeu na casa de 910 votos, se não estiver enganado aí, né? Adelson Cunha, muito aclamado, se dizem que tem um capital eleitoral ainda em voga para poder talvez ser a bola da vez de fato, na sua visão, o que você acha? O Adelson Cunha, como pessoa, é espetacular. Como administrador público, o teste dele seria se ele tivesse sido eleito. Agora, interessante é que na eleição em que ele foi candidato a prefeito, atribui-se a um fator só a derrota dele para o atual prefeito Igor, que foi o absenteísmo do pessoal da zona rural. O eleitor da roça não apareceu para votar. É verdade. Já houve, em algumas oportunidades aqui, casos em que houve uma dificuldade para o eleitor da roça. Numa determinada época aqui em Paracatu, as garagens de uns candidatos aí apareceram trancadas para não ir buscar eleitor na roça e nem tentar cabalar voto. Essa falam que passaram mais cedo, não sei se... É algo que a justiça eleitoral não admite, mas que todo mundo sabe que existe, né? É algo que todo mundo sabe que existe, que busca sim e oferece algumas coisas, inclusive alimentação, transporte, embora se for apanhado, dá problema junto à justiça eleitoral, né? Mas é uma boa pessoa. Agora, eu não mandei, não ouvi falar, eu conversei com ele, perguntei se ele pretendia ser candidato a prefeito em 2024, ele disse que não. Seria um bom nome, que é uma pessoa honesta, é uma pessoa séria, não se ouve falar um triz contra ele, tem tradição familiar, tem essas coisas todas, mas ele disse que não quer, a menos que ele resolva querer, né? Porque em Paracatu existem uns profissionais que são terríveis, que são os profissionais que emprenham a pessoa pelo ouvido. Ele está falando não vou, e aparecem alguns que começam a buzinar no ouvido, quando a pessoa menos espera, ele já se vê lá em cima do palanque fazendo discurso para o eleitor. Talvez seja o caso dele. O atual prefeito, acho que temos muitos comentários, né? As chances são muito altas. Muito altas. Está sozinho, surfando na maré. Né? Há quem não quer, mas há quem quer muito. A base dele já dá como certa. Parece que já tem até secretários já alocados. E o seu maior gana e a estratégia que ele vai usar é para lotar a Câmara para que não fique refém de partidos, como, por exemplo, hoje ficou refém do PSDB, é refém do PSD, e o seu partido mesmo não tem, embora hoje está no União Brasil, parece. Então, ele tem como estratégia não só ser reeleito, mas também jogar uns 9 da sua bagagem dentro da Câmara. Interessante é como as pessoas reagem aos partidos. Se você olhar a eleição americana, ganha o Partido Democrático ou o Partido Democrata ou o Republicano. Um ou outro vota no partido. Eu sou Partido Democrata. No passado já houve aqui no Brasil, inclusive em Paracatu, eu sou PSD, eu sou UDN. Hoje não. Se elege um candidato que nem tem tanta afinidade tradição, a partido, por uma agremiação que muitas vezes funciona quase que como uma agremiação de aluguel. E o exemplo disso é que Igor Santos elegeu quantos vereadores no partido dele ou na coligação dele? Poucos, proporcionalmente à vitória que ele teve. No partido dele, o DEM, na época o DEM, foram acho que 4 vereadores, né? 4 ou 3. 4 vereadores ou 3 numa Câmara de 17.
Eu acho 17. que não fiz essa análise. Então, é muito pequena. Então, no Brasil... Hoje o dele foi Vaguinho e Alex, né? Que estavam realmente E o Denis brasileiro também que estava na mesma... mas o Denis dentro da brasileiro por coligação. outra agremiação, Outra embora agremiação, né? Tá certo, coligação. tá certo. Uhum. Então, seria uma dificuldade muito grande se votasse no Brasil, considerando partido. Se bem que desses partidos mesmo existe no Brasil, ou talvez fosse mais interessante se existisse 4 partidos políticos. Também acho. Um de esquerda, um de centro-esquerda, um de centro e um de direita, E um de ou esquerda. centro-direita, Ou 5 centro-direita. partidos, né? Isso. Porque aí ficava mais claro. Mas existem pessoas que fazem partidos ou se iam a partidos com interesses exclusivamente pecuniários. E aí, complica. E por último, para encerrar nossas análises e praticamente o nosso podcast, Já infelizmente, o vereador Denis Brasileiro, proponente da CPI dos transportes, CPI que hoje era para ter sido lida o relatório final, mas o relator, o vereador Evandro da Usina, e líder de governo, pediu um alargamento de tempo. Tentou-se ali para ser na terça-feira, mas ali os pares o convenceu que fosse na segunda-feira, 8 horas da manhã. Provavelmente, a hora que você estiver assistindo esse programa, você já vai ter conhecimento do relatório, porque o programa nosso vai ao ar às 19 horas. Né? Mas e aí, houve-se, parece que uma estratégia para poder ser pós a última reunião, porque parece que o governo teme, porque caso acabe a CPI dos transportes, abre brecha para mais uma, o que, segundo os bastidores, é a tão temida CPI do Paracatu Avançar, do empréstimo, né? Então, o líder de governo tentou ali jogar para terça, porque aí seria a última reunião, então não daria tempo, e aí ele teria um tempo mais hábil, quem sabe para convencer, para tirar a assinatura, enfim. Mas foi convencido não só pelo presidente, pelo próprio Denis Brasileiro, acho que o Beto Codorna também, né? Enfim, fizeram força e vai ser cravado para segunda-feira, às 8 horas da manhã. Curioso, Arley, é que essa CPI que vai aparecer, ela é temida do Paracatu Avançar. Se diz, inclusive, que a CPI que apurar se houve ou não irregularidades na construção do monumento ao Cristo lá no bairro Santo Eduardo, ela foi proposta dentro da casa de um secretário de governo por um vereador que é da base até a medula óssea, que inclusive foi líder do prefeito na Câmara, que ela foi proposta exatamente para impedir a criação dessa outra CPI, porque não pode existir três CPIs, né? Simultaneamente na Câmara. Mas a outra CPI foi proposta e agora vem o contragolpe, porque ela já estava proposta com adesão suficiente para ser instalada e acaba podendo ser feita, ser composta e instituída no ano que vem. No caso, o que se temia poderá acontecer, a menos que haja, em política tudo é possível, né? Alguma reviravolta e por algum acordo que pouco visível ou totalmente invisível, alguém retire suas assinaturas, né? Aí vamos aguardar. Mas o Denis é um rapaz inteligente, culto, formado em Direito, policial rodoviário federal, um bom vereador, pode dar samba também. Vamos supor, já existe inclusive nos meios políticos, nas hostes de ambos, já existe a ideia, a proposição, a proposta do lançamento de uma chapa em que ele apareça na cabeça e a Claudirene vice com apoio de Condé, que é um caso, e tem um fenômeno que está aparecendo aí que promete fazer furor
chamado Rincon. Eu ando atrás desse Rincon feito cachorro atrás do osso e não acho o encravado de jeito nenhum. Ando procurando, mas ele entrando com a estrutura financeira que ele tem, com a estrutura política financeira que o Condé tem, e com outros apoios políticos, porque em política acontece o seguinte, sai um candidato, ele não tem muita estrutura, mas quando se percebe que ele pode chegar lá, aí adesões vão acontecendo de todo lado. Se acontecer, é um nome também, além de ser uma novidade. Florival, quero primeiro agradecer ao senhor. Eu tenho a honra de entrevistá-lo, porque nem sei se eu posso dizer isso, né? Entrevistar Florival, acho que eu fiz foi aprender aqui demais da conta, é uma aula, uma escola. O Paracatu.com tem essa honra. Eu queria ficar aqui por longo tempo, porque é podcast que dá dias, né, meninos? Você sabe disso. Mas a gente vai marcar para uns próximos, que acho que a avaliação, quanto mais for chegando próximos às eleições, a gente vai discutir sobre isso. Talvez o próximo que eu quero discutir com o senhor aqui seja perfil de candidatos a vereador, que esse eu acho que é importantíssimo ser discutido no cenário, né? Embora eu ache que a Câmara passará por uma grande revolução. Mas quero agradecer ao senhor, deixar os microfones abertos aí, né? Deixar o portal Paracatu.com também aberto para as suas colunas, caso queira também, né? E dizer que realmente nós agradecemos demais ter aceitado o nosso convite e, se Deus quiser, próximos podcasts com o senhor aí. Fique à vontade. Pois é, a gente já tem que ficar envaidecido mesmo pelo privilégio de ser entrevistado por você, que é um militante político e social, conhece as coisas, num veículo que aparece e promete fazer furor em Paracatu, e é isso que nós desejamos. Quanto mais veículo e quanto mais forte eles forem, melhor para a sociedade, né? Cumprimento pelo lançamento, digamos assim, porque já não é a primeira entrevista que você manda para o ar. Cumprimento, desejando sucesso para você, para toda a sua jovem equipe que está aí para encarar junto com você esse desafio, desejando muita sorte. E da minha parte me coloco à disposição para sempre que você precisar e se achar que eu mereço e que em me convidando você não está gastando pólvora ou então gastando vela com mal defunto, também à disposição. Que isso, vai ser sempre uma honra. Portal Paracatu.com entrevistou Florival de Assis Ferreira, contou um pouco da sua história, sua jornada jornalística, sua militância dentro do contexto político, analisou aí o cenário político, o prefeito atual e um retrato do que pode vir em 2024. E é óbvio que o portal Paracatu.com não vai liberar ele assim não, né? A gente vai provavelmente discutir cada vez mais e fazer mesas redondas aqui, quem sabe com futuros pré-candidatos a prefeito, principalmente o senhor prefeito. Nós vamos te convidar. Um abraço.